Aí, Marcão. Boa noite, Marcão. Boa noite, doutor Edgar Rubner. Vamos lá. Imenso. Esse hoje é o nosso episódio número 19. A gente tem já programados aí até final de agosto algumas personalidades do esporte nacional, você não podia ficar de fora. Eu tive o cuidado de, além de convidar pessoas que têm competência e reconhecimento nacional e internacional, convidei meus amigos, é um nepotismo total aqui, então não tem problema, são os amigos em primeiro lugar. Estou nessa lista. Primeiro aviso, como o nosso papo eu sei que vai estourar todos os tempos, e antes que alguém comente, o relógio eu desliguei hoje para nosso papo, ele toca no meio. Então, como o nosso não tem tempo, ele está parado. Nesse processo, Marcão, eu vou... Deixa eu liberar aqui. Nesse processo, eu queria apresentar Marcos Vinícius Simões Freire, conhecido como Marcão. Marcão, que é nascido em Bento Gonçalves, 6 de dezembro de 62, vai completar 58 anos, um jovem, né, com quem eu tive o prazer de trabalhar. Jovem idoso. Nós vamos falar sobre vários assuntos, vários temas, mas o Marcão é formado em Economia pela Cândido Mendes, tem MBA em Seguros na PUC, MBA em Marketing pela IBMEC do Rio, cursou na Singularity University, no Vale do Silício, um curso de liderança exponenciais. Na Fundação Dom Cabral, ele fez no programa de desenvolvimento de conselheiros. Mercado financeiro sempre foi uma área que o Marcão atuou, de 1990 a 2006. Foi um sócio fundador das empresas de marketing esportivos, a Giving Five, a Dream Factory Sports, medalhista olímpico, que a gente vai tocar mais à frente. De 2009 a 2016, foi diretor executivo de esportes do Comitê Olímpico do Brasil. E de agosto de 2017 a maio de 2018, foi CEO do Fluminense. E atualmente também é sócio executivo da Play 9, que também a gente vai falar. Marcão, boa noite. Prazer recebê-lo aqui. É por aí. Bom, Marcão... Boa noite, prazer todo meu. E aí, Marcão, para a gente começar, eu sempre digo assim, comento dizendo que as pessoas têm formas que elas são vistas pelas pessoas, tem formas que elas são vistas por elas mesmas, por quem as conhece melhor, e tem uma questão do signo. Então, eu estou levando para o lado do signo para ver se bate um pouquinho. Você é um cara de Sagitário, e aqui o Sagitário diz o seguinte, eu estou aproveitando para fazer já uma apanhada. Aí você vai dizer se é ou não é, eu já sei o que é, o que não é, o que não é eu já risquei. É conhecido pela sua alegria constante, sua necessidade de liberdade e por ser uma pessoa visionária. Isso é uma característica de Sagitário. Ama se jogar no mundo, nascido livre. Gostei, eu não entendo nada de signos, mas já gostei do começo. Mas eu selecionei para você. Nascido livre, um tanto audacioso, quer explorar todos os cantos da terra, casou com a pessoa certa, né? Que depois você vai falar também no livro da Cláudia, das diferentes maneiras possíveis. Motivação é a palavra-chave na vida do Sagitário. Sempre traçando uma meta nova, que traz para o sentido de direção... O teu som sumiu para mim. Não estou te ouvindo. Ué? Será que ninguém está te ouvindo ou só eu que não estou te ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Ué? Eu não te ouço nesse momento. Não sei se eu fiz alguma besteira, cortei aqui. Está me ouvindo? General Décio, o Brasil está nos ouvindo, general? Estranho. Deixa eu mexer no meu som aqui, peraí. Bluetooth ativado. Vamos esperar o Marcão voltar. General, está ouvindo ou não está ouvindo? Estou conectado, Tá só não estou te ouvindo. Voltou? Não. Não sei o que eu fiz de besteira aqui, mas eu não te ouço nesse momento. E agora, está me ouvindo, Marcão? Estranho. Agora sim, agora voltou. Pois é, então voltou. Não sei. Aqui eu estava a informação... Acho que eu tive que sair e voltar. Então, vamos lá. Ama se jogar no mundo, nascido livre, um tanto audacioso, quer explorar todos os cantos da terra, de diferentes maneiras possíveis. Motivação é a palavra-chave na vida do Sagitário, sempre traçando uma meta nova que traz
sentido de direção para o seu dia a dia. Ama de coração aberto, oferece o braço a quem precisa, o abraço e o braço, é parceiro dos bons, sem contar que é ser leal, franco e honesto. Seja um bom companheiro para qualquer pessoa. Experimentar é algo importante para o Sagitário, que busca aprender mais e mais, seja através dos livros ou por conversas. Quer conhecer crenças, filosofias, entender o mundo. O que mais deseja é fugir da ignorância e não dar tréguas para a injustiça. Uma preocupação constante de Sagitário é sempre elevar o nível que faz parte da sua vida. Uma amizade, um modo de pensar, ou seu trabalho, por exemplo. Isso porque tudo que acompanha precisa atingir o alto nível de suas convicções interiores. Consegui resumir? Pô, eu adorei. Eu não sabia que o Sagitário era isso tudo, não. Mas, então, assim, cara, tem muito a ver com a minha história. Né? Eu sou um impaciente por natureza. E eu brinco, né, que eu já tive 6 profissões, né? Eu sou filho de um militar, da família toda de engenheiros. Meu pai é engenheiro militar, todos os meus irmãos engenheiros. Eu fiz vestibular para engenharia e acabei indo participar da primeira mudança total de rumo, que foi jogar no primeiro time profissional de vôlei do Brasil, onde não existia, né? Estamos falando de 1981. E aí fui numa mudança atrás da outra. No final da minha carreira como jogador, fiquei quase 15 anos jogando profissionalmente, e no final fui jogar na Europa, joguei 3 anos na Europa, tive uma lesão grave de coluna, já tinha operado os 2 joelhos, mas aí depois tive que operar a coluna, parei de jogar muito cedo, mas em paralelo, graças a Deus, meu pai, quando eu vim jogar no Rio de Janeiro, eu sou gaúcho, como você falou, de Bento Gonçalves, eu vim jogar no Rio, ele me obrigou a continuar estudando. Então, quando eu parei de jogar muito cedo, formei em economia, MBA em marketing, fui trabalhar no mercado de segurador e no mercado de bancos durante 16 anos. Nunca consegui fazer uma coisa só. Eu acho que isso aí tá dentro desse Sagitário, está exatamente o meu jeito, né? Então, enquanto eu trabalhava em banco, eu trabalhava na televisão, eu fui comentarista tanto do Sport TV como da TV Globo, fui colunista também do Sport TV. No mesmo caminho, eu fazia 2, eu resolvi fazer 3, entrei como voluntário no COB, lá em 99, no Pan-Americano de Winnipeg, e acabei participando de 13 Jogos Olímpicos, né? Um jogando lá em 84, de 2000 até 2016, todos de verão, de inverno, da juventude, acabaram somando outros 12 jogos, e é baseado nisso que eu falo dentro desse livro. A gente vai falar um pouquinho do livro, nós vamos sortear aqui 3 livros, o Edgar vai dar um jeito de fazer o sorteio, depois informa lá pelo Facebook, pelo Instagram dele, quem vai ser o sorteado, quem fizer a pergunta, aí uma brincadeira qualquer aí para a gente distribuir o Resolva. Então, aí eu falei em 13 Olimpíadas, acabou no meio do caminho. Eu cheguei a ter uma empresa de marketing esportivo, né? Era eu, Parreira, Bernardinho, Alexandre Scioli, depois nós compramos da Scioli, vendemos para a família Medina, virou Give Me Five, virou a Dream Factor, como o Edgar também já contou. Então, foi mais uma mudança aí, mais uma nova profissão, virando um empreendedor, depois de vir como executivo. Nesse caminho, surgiu o direito do Brasil de trazer os jogos, né, lá em 2009, e eu abri mão dessa empresa para virar o executivo do COB. Eu achava que era uma missão, e aí, mais uma vez, o Sagitário arrumando um desafio complicado, um monte de gente dizendo não ir. Você está maluco? Você vai largar o teu sócio desse padrão, uma empresa que está crescendo para caramba, para se meter como cartola de esporte, isso não é o teu negócio, como voluntário, tudo bem. Eu encarei e a gente fez um projeto lindo, o Edgar estava lá comigo, foi um dos meus diretores importantes nessa montagem de 2009 a 2016. E aí acaba 16, todo mundo, não, agora o Marcos vem candidato aqui, candidato ali, vai virar presidente não sei do quê. E eu pedi demissão e me mandei para os Estados Unidos para estudar, mudei de novo, fui olhar tecnologia. Volto do Vale do Silício com a cabeça completamente aberta e imaginando que não havia a menor chance de eu trabalhar numa empresa normal, porque o Vale realmente é um mindset que eu recomendo. E nós vamos falar sobre tudo isso nos tempos. Eu queria aproveitar, caiu bem certinho, porque o General Brasil acabou de entrar, Marcão. General Brasil. Posição de sentido apresentar armas, cara. General Brasil foi o primeiro. Aliás, General Brasil vai ser um dos próximos convidados nossos. O General Brasil tem estado em praticamente todas as nossas lives. E aí a gente já tem uma coincidência, quando você fala em 2016,
você, filho de militar, do general Freire, que eu tive a oportunidade e a honra de conhecer, numa cerimônia onde nós dois recebemos a Ordem do Mérito Militar, uma das mais altas honrarias a civis com destaque no esporte, enfim, na atividade profissional, recomendado pelo General Brasil, indicado pelo General Brasil e Coronel Araújo. Então, fica aqui já o agradecimento dos dois. Eu acho que foi um momento. E aí eu queria exatamente citar. E aí, peraí, deixa eu deixar, agora eu dou um tempo. Vai lá. Se você tiver a foto aí, vale a pena mostrar. Porque nós dois recebemos a medalha junto com o General Brasil, junto com meu pai, e de cada lado tinha um ministro da Defesa e um ministro do GSI, na mesma foto nossa. Hoje. General Fernando, General Heleno, General Brasil, General Freire. E General Marcos e Edgar. Foi, realmente a foto ela pesa, ela pesa na parede. Marcão, e aí eu queria exatamente aproveitar isso que você falou. Falar um pouquinho de família. Você é um cara extremamente família. Como é que é a honra de um pai general ver o filho receber a mais alta, uma das mais altas honrarias, exatamente do Exército Brasileiro, ele como civil? Cara, eu vou voltar 40 anos antes, né? Quando nós quatro irmãos, eu tenho 3 irmãos, então são 4 homens na família, e um oficial do Exército sempre imaginando que 4 homens, pelo menos uns 2 vão ser milico, né? Vão seguir o caminho do pai. O primeiro não seguiu, o segundo não seguiu, o terceiro já não estava nem mais no colégio militar, e eu era a esperança, né? Eu era a esperança que eu dizia que ia ser. Eu vou fazer escola de comando, eu vou fazer AMAN, eu vou sair do colégio militar. Eu estudei a vida inteira, né? Quase a vida inteira no colégio militar. Terminei o científico no colégio militar de Porto Alegre, comecei o científico no Rio e fui para Porto Alegre finalizar. Cara, no último ano, me deu um estalo assim, eu perguntei, falei, pai, vem cá, se eu for convocado para a seleção brasileira, eu estava para ser convocado para a seleção brasileira infanto, minha primeira seleção, o que vai acontecer? Ele falou, não, no Exército, cara, atleta é sempre o máximo, você vai ser super valorizado. Não, a minha pergunta não foi essa. Se eu for convocado, eu posso me apresentar, viajar, treinar? Ele falou, não, aí é mais difícil. Eu falei, então, larguei, cara, eu vou num outro caminho. Então, assim, teve primeiro uma decepção, né? E aí, o que acabou acontecendo? Eu morei, e aí, como meu pai fez a escola de comando do Estado-Maior do Exército na Praia Vermelha, então eu morei ali embaixo do bondinho, do Pão de Açúcar, na Praia Vermelha, aqui no Rio de Janeiro. Depois ele foi instrutor da escola, e aí o instrutor mora dentro do Forte São João, ali onde é a Escola de Educação Física do Exército. Então, a minha infância foi completamente colégio militar, mais Praia Vermelha e Forte São João. Então, o relacionamento com as forças é um negócio absurdo, né? Assim, sou muito ligado nessa turma. E quando o General Brasil, primeiro o General Fernando, depois o General Brasil, assumiram e comandaram ali a escola, o forte, toda aquela área, eu já estava como voluntário no COB, depois como executivo, e fizemos um trabalho maravilhoso, né? A URCA foi o quartel-general do time Brasil durante os Jogos Olímpicos. A URCA desde da Olimpíada de 72 Munique, até hoje ainda é a base da seleção brasileira de vôlei masculino e feminino, treinam lá. Eles depois, o General Brasil e o Fernando, construíram uma área de vôlei de praia. Hoje tem um centro de treinamento de vôlei de praia ali na Maruja, ali do lado da praia de dentro, né? A URCA tem praia de dentro e a praia de fora. Então, assim, aquilo ali é a minha vida. Quando o Brasil me indica, aí, meu pai, primeira coisa que ele disse, eu não quero saber nem que dia vai ser, nem que hora, mas tu manda passagem, porque eu tenho que estar aí, né? Eu tenho que ver essa festa. Foi muito legal ele estar aqui, realmente. Se eu não me engano, o Brasil foi subcomandante do meu pai na Amazônia. Ele está colocando aqui que ele foi assistente do General Freire. Ele foi assistente do General Freire. Assistente é muito pouco para o General Brasil, né? Ele foi o subcomandante a caminho do comando. Deixa eu te contar 2 coisas do General Brasil. A primeira, da URCA que você falou, o primeiro campeonato brasileiro infanto-juvenil de atletismo, em 73, eu corri lá na URCA pela delegação do Paraná. Eu tenho toda a documentação ainda em 73. Eu morava lá. Foi o primeiro brasileiro... naquele prédio ali. Mas você tinha o quê? 6, 7 anos? Quanto você tinha? 11 anos. 11 anos, sou de 62. Então, e a outra coisa que a gente conheceu, eu conheci o General Brasil, quando nos Jogos Universitários, lá em Blumenau, General Brasil comandava a região
e ele colocou os voluntários do Exército para trabalhar com a gente dentro dos Jogos Escolares, na Olimpíada Escolar, na Olimpíada Universitária, lá em Blumenau. Então, aí começou a nossa aproximação. Marcão, vamos entrar na área do atleta. Aí você, já passamos, a gente vai voltar também, mas enfim. Aí você integrou em 84 a equipe brasileira de voleibol masculino na Olimpíada de Los Angeles, onde você conquista com a equipe o vice-campeonato olímpico, que a medalha deve estar aí, né? Na verdade, a gente pode até voltar 3 anos para contar essa história. Como eu falei... Vamos lá, o Marcão vai e volta. Vamos lá. O relógio está parado, o relógio está parado, pode ficar tranquilo. Não, você falou em 84... Só, Marcão, eu já avisei o Jornal Nacional, a TV e o Globo Repórter que hoje eles vão ter que ir mais para frente. Não, porque só falar de 84 é saltar uma transição que aconteceu no esporte brasileiro, né? Eu estava dizendo que eu larguei a engenharia, eu não larguei a engenharia porque eu continuei estudando, mas eu saí de Porto Alegre e vim para o Rio, e aí é uma recomendação aqui para a molecada que está nos ouvindo, né? O primeiro é que um cara de Bento Gonçalves, uma cidade pequenininha, na Serra Gaúcha, chegar aí a 13 Olimpíadas, então todo mundo pode fazer a mesma coisa. Então, o primeiro exemplo. E o segundo é que uma geração, como foi a nossa geração de prata, que saiu do amadorismo total, eu brinco que eu ganhava, eu tinha um sanduíche, um cachorro-quente, uma Coca-Cola na Sojipa, eu vim para o Rio para virar um jogador profissional, estou falando de 1981, janeiro de 81, eu com 20 anos, né, eu sou de 62, e eu com 19 anos, né, 18 para 19, tinha feito 19 anos, vim para o Rio, e aí foi o início de uma transição para o primeiro time profissional, que foi a Atlântica Boa Vista, que depois virou Bradesco, e metade da seleção jogava nesse time, metade jogava na Pirelli em São Paulo, que foi uma montagem que o Nussmann fez conseguindo patrocinadores. Então, tinha essa geração de prata e o começo do vôlei brasileiro, ele tem 4 pilares que eu gosto muito de contar, porque as pessoas acham que foi por acaso e que de lá para cá continua sendo por acaso. Não tem nada por acaso nesse caminho. Né, lá, um pilar de administração profissional fora da quadra, o Nussmann era o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei. Ele conseguiu financiamento, que é um negócio fundamental para qualquer modalidade, qualquer atleta se desenvolver. Então, ele conseguiu com o Braguinha, Atlântica Boa Vista, e foram atrás da Pirelli. Então, duas empresas bancavam quase que a seleção brasileira inteira. Logo depois veio o Minas com o Fiat, chamava-se Fiat Minas, o Minas Tênis Clube, e também reforçaram esse financiamento, e daí, consequência, outros. Eles conseguiram transmitir os jogos na televisão aberta, aí mérito de Luciano do Vale, com Bandeirantes e com Record, porque não adianta você ganhar campeonato e não aparecer em lugar nenhum, não adianta você ter uma bela geração e ninguém saber quem são. Então, esses 3 pilares, e o quarto, sim, uma geração de bons jogadores e de alguns excelentes jogadores. Né? Nós tínhamos jogadores que eram fora de série, entre os melhores do mundo, como era Bernard, como era Renan, como era o Xandó, e mais o William, e mais ali uns 10 em volta, que inclui eu, Bernardinho, assim, Badá, Rui, né, Fernandão, que completavam essa geração, nós éramos 20 e poucos, que fomos fazendo um caminho até 84. Então, por isso que eu parei, eu não quis te mostrar, falar, mostra a medalha de 84, porque em 81 nós fomos vice-campeões do mundo juvenil. Eu pensei com a medalha olímpica, então deixa eu inverter aqui. Nós fomos em 81, vou botar todas aqui, ver se eu consigo mostrar todas de uma vez. Então, foi uma sequência, essa aqui é a olímpica, mas para chegar em 84, a gente foi vice-campeão do mundo juvenil em 81. Metade dessa seleção juvenil se juntou à adulta que vinha de Moscou e fez um mix entre juventude, altura e experiência. Nós fomos para o Japão e a primeira medalha adulta do Brasil foi em 81, em novembro, dezembro, Copa do Mundo. 82 vice-campeões do mundo, 83 campeões pan-americanos, que é essa quadradinha aqui, que foi Caracas, numa final contra Cuba. Para 84, a final com os Estados Unidos e a medalha de prata dessa geração. Então, assim, foi o início do que é hoje o vôlei, né? E de lá para cá, estamos falando de 81 para 2016, o vôlei é líder, se você somar masculino e feminino, quadra e praia, não tem para nenhum país no mundo, porque foi uma sequência de trabalhos bem feitos, mais uma vez, com uma boa administração fora da quadra, uma ótima geração de treinadores e transferência de conhecimento, e aí a consequência de aparecerem atletas. A consequência, claro, craques, né? Então, nós estamos falando que sai Bernard e Renan, e aparece Tandy e Giovanni, sai William, aparece Maurício, depois aparece Giba, depois aparece
Ricardinho, e depois vem Dante, e depois vem Marcelo Negrão. Então, assim, nós tivemos uma sequência, e a mesma coisa fez no feminino, muito parecido no masculino. Começamos lá com Jaqueline, Sandra, Mônica e Adriana no feminino 96, e logo depois Emanuel, Ricardo, Loyola, e a turma vem, e até hoje o Brasil é isso, por ter feito um trabalho de transição do amador profissional e a manutenção e a melhora para frente. Então, assim, é um exemplo para qualquer modalidade, em qualquer lugar do mundo, mas que o Brasil tem que usar muito bem. Marcão, você fez referência a dois nomes aí que eu queria aproveitar, que é o caso do Nusma e o caso do Bernardinho. Quando a gente fala sobre, e você conduziu isso durante muitos anos, quando você fala sobre a detectação de talento, a observação de talento enquanto atleta, tem alguns parâmetros, tem alguns critérios, tem algumas métricas que você consegue aplicar. Como é que a gente faz para identificar talentos na área da gestão? Porque quando você fala de 81, 82, você fala de um princípio lá do NUSMA, e aí tem um intercâmbio com o Japão, a visão de levar técnicos, trazer técnicos, tem todo um processo que ele criou e inovou. Mas lá atrás, Marcão era um jogador de seleção, o Bernardinho era um jogador de seleção, o NUSMA estava iniciando num processo, ou seja, existe alguma maneira ou existe alguma sinalização dentro de tudo que você já estudou e viu que consegue dar uma visão, uma parametrização de poder identificar futuros dirigentes? Por exemplo, eu fui convidado aí o COB em 2004 na Olimpíada de Atenas, o NUSMA me convida, mas eu nunca tinha tido uma relação com ele. Lógico, você estuda currículos, você vê, etc. Mas como é que você consegue já perceber que a pessoa vai ter condição de ou não vai ter condição? Cara, eu acho, primeiro, eu sou meio cético para isso, do cara já estar pronto, né? Eu acho que você tem que dar condição para ele chegar naquela função. Então, se a gente tiver que recomendar aqui, duas coisas para quem quer ser gestor: conhecimento e experiência. Conhecimento, como é que eu vou conseguir? Lendo. Então, eu vou dar um exemplo só. Quando eu não queria ir para o futebol, eu achava que ia ser confuso, mas acabei aceitando. Quando eu aceitei, eu tinha umas férias, tinha uma viagem para fazer, eu, a Cláudia, minha mulher, o Edgar sabe, a Cláudia tem um blog de viagem super famoso, a gente roda o mundo inteiro, já estivemos em 105 países, então a gente tem sempre uma viagem agendada. A pandemia está acabando com a nossa brincadeira, mas a gente tem sempre uma viagem agendada. E aí, quando eu assinei com o Fluminense, eu tinha uma viagem, eu, a Cláudio Parreira, o treinador, meu amigo, né, e a esposa, a Leila, para a França. Cara, eu nesse mês pré, enquanto viagem e volta e retorno, eu li 12 livros sobre futebol do mundo inteiro. Experiência da Espanha, experiência da Inglaterra, como é que foi feita a transição, o movimento do Real Madrid, do Barcelona, da Liga, da Premier League. Então, primeira coisa, conhecimento, vai buscar. Se não tem livro, curso. Quais são os cursos hoje que tem? Você tem hoje curso na PUC, você tem curso hoje na FGV, você tem o curso do COB, o CAGE do COB, você tem alguns profissionais dando cursos separados, como é Felipe Ximenes no futebol, e assim por diante. E a outra coisa é experiência. E muitas vezes você tem que pagar o preço para ter aquela experiência. Mas experiência ninguém nunca me convidou. Eu digo para as pessoas que querem trabalhar com esporte, o que tem de evento, calendário, se apresenta como voluntário no primeiro, vai fazer relacionamento, vai participar de seminário para conhecer as pessoas que podem um dia te contratar ou que podem um dia te convidar, né? E aí é muito do líder. Eu acho que aí você falou no NUSMA, que é um cara que tem essa percepção de trazer as pessoas e dar autonomia, dar conhecimento, dar experiência, aceita um pouquinho o erro, né? Porque quem é novo vai errar. Isso é um mindset completamente lá do Vale do Silício, né? Todos os caras ficaram milionários, o Waze, o Uber, toda essa turma quebrou 2, 3 vezes. Então, esse tipo de aprendizado faz parte do jogo para qualquer profissão. E nessa nossa, que é isso mesmo, que muitas vezes até tem pouco mercado ainda, né? Nós brigamos lá para criar o Instituto Olímpico Brasileiro, como o general Heleno, criamos antes dele, mas trouxemos ele para estruturar profissionalmente, né? E sempre com essa dúvida, né, cara? A gente vai montar um curso de gestão esportiva, mas onde é que tem gente contratando gestor, né? Nós montamos um curso de treinadores, né? Escola Brasileira de Treinadores. Cadê alguém procurando treinador de boxe, treinador de canoagem, treinador de tiro com arco? Não tem muito. Mas a gente resolveu vamos fazer o ovo ou a galinha. Vamos fazer logo a galinha e depois procurar o ovo, porque a gente precisa qualificar as pessoas. Então, assim, eu não acho que eu nasci com isso, nem você. A gente foi se preparando aos poucos,
foi pagando um preço, né? Você pensar quando você saiu de Curitiba para cá, você não veio das melhores condições do mundo. Quando o Agberto saiu de São Paulo para vir também, trabalhar também não foi a melhor condição. Eu fiquei 10 anos como voluntário, eu fiquei de 99 a 2008, zerado no COB, até aparecer o cargo de CEO em 2009. Faz parte, eu não estava nem pensando nesse cargo, mas aquela bagagem me ajudou a chegar lá. Então, eu acho que vale o cara que gosta, que quer, apostar em conhecimento e experiência. Renatinha Andrade, nossa Renatinha, está fazendo uma pergunta aí, você está vendo? Ela pergunta o seguinte: você acha que o profissional tem que ter uma visão generalista ou uma visão mais específica? Qual é a tendência? Cara, perguntar para mim é complicado, né? Porque as pessoas perguntam, cara, a formação em economia, MBA em marketing, o que você fazia comandando a preparação dos atletas para a Olimpíada, né? Porque eu até estudei educação física, mas nem me formei, fazia no fundão no ano que eu fui medalhista olímpico. Cara, eu acho que o gestor macro, porque aí tem os dois, né? Ele tem que ser especialista no começo para poder trazer mais valia quando ele é contratado, quando ele junta num grupo. Ele tem que ter algum conhecimento específico para somar, né? E a hora que você soma ali, você vai evoluindo até você virar o líder generalista. Eu sou um cara macro, eu sou um cara de montar a equipe, gerenciar, supervisionar, dar autonomia e deixar o cara trabalhar, né? Você trabalhou comigo 10 anos lá, quase, 8 anos, direto, né? Mas tem que tirar os voluntários, mas como executivo, durante 8 anos, e você sabe como é que é o formato. Então, eu acho que o início você precisa ter conhecimento para agregar no time no primeiro momento, e depois você vai evoluindo para o generalismo. A Cecília mandando um beijo, é Cecília Guimarães. Beijo para os dois. Ih, rapaz. Essa aí, por exemplo, logística, e já temos a nossa candidata. Marcão, aí muitas das nossas delegações. Muito. Comigo, inclusive, a gente viajou algumas vezes e extremamente competente. Aliás, entrou aqui André, aliás, entrou Arthur, Luiz Fernando Nascimento, entrou filho aqui do nosso Luiz Fernando Nascimento, filho do Bernardinho, porque ele direto com o Bernardinho, do Instituto Compartilhar. Marcão, aí nós... Aí é uma pergunta não, um exemplo ótimo, cara. Um cara craque de quadra para um cara que era de quadra e resolveu ser gestor fora da quadra para somar com aquele que era melhor do que ele na quadra. O Luiz Fernando, quando eu conheci, era treinador, era auxiliar de treinador. Foi um cara também que começou lá no vôlei. Foi para gerir fora da quadra e somou, fez o Bernardinho funcionar, coisa que, teoricamente, ele não tinha nem tempo e não sei se nem vontade de fazer. Então, assim, olha como é que o cara traz conhecimento e traz valor para um negócio que até hoje eles estão juntos. Vou depois fazer uma do Arthur aqui. Mas, Marcão, falando aqui de dirigente esportivo, agora, já a gente tem uma fase, senão a gente vai dar capítulo 1, 2, aí não vamos falar de eleição, não? Não, eleição não vamos falar. Eleição no COB, eleição... Não, eleição da prefeitura. Mudou a eleição da prefeitura, mudou para mim. Eu não estou com prefeito nenhum ainda. Não, mas a gente pode falar depois um pouquinho dessas mudanças que aconteceram. Com certeza. Mas vamos voltar no assunto. Uma grande mudança hoje foi a nomeação do Bruno Souza. Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento. Bruno, que é atleta... Você vê isso como uma tendência do handebol passar o vôlei e dominar para sempre ou não? Foi só um movimento devagar, lento de vocês? Eu acho que é só uma confirmação, não é uma tendência, entendeu? É só uma confirmação. Porque é engraçado, eu tava conversando hoje durante o dia com os dois, né, com o Emanuel e com o Bruno. Quando eu assumi no Fluminense, o primeiro nome que veio para mim como diretor de esportes olímpicos era trazer o Bruno para o Fluminense. Aí lá conversamos, presidente, vice-presidente, acabamos não acertando com o Bruno e veio o Emanuel, que foi meu diretor de esportes olímpicos durante todos os 10 meses que eu estive lá, e ainda continuou depois que eu saí. E aí ele vai para o Ministério como secretário, foi primeiro na ABCD e depois foi promovido com o General Brasil para secretário de alto rendimento. E agora o Bruno vai na posição que o Emanuel veio na posição do Bruno, agora o Bruno vai na posição do Emanuel. É assim que funciona, e isso é esse movimento de gestão, né? Pelo que você falou, então o handebol já superou o voleibol, porque está entrando no... isso que eu tô... esse o meu medo, é que vocês nos atropelem agora. Olha para frente. Marcão, Ferreirinha está mandando um abraço lá do interior da Bahia também. Nosso Ferreirinha. Esse é craque, Ferreirinha. Bom, Marcão, ganhou prêmio até do COI, não foi? Ganhou o prêmio do COI. Pelo trabalho. Ganhou o prêmio do COI como projeto social, né? Lá em Flamengo.
Lá na comunidade do Flamengo. Aliás, ele, só para dizer, segunda-feira o Ferreirinha vai estar com a gente aqui. Ele teve um problema de conexão no dia que a gente marcou, então é segunda-feira o Ferreirinha. Marcão, aí vamos falar da parte de dirigente esportivo, porque a gente não vai conseguir falar tudo que a gente gostaria, mas você fala que você tem um período aí que é voluntário, dentro das missões brasileiras. Eu vou dar uma lista que, se eu pular algum... 99, você vai aos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá, como chefe da missão do Brasil. 2003, São Domingos. 2007, 2002, o Sul-Americano eu coordenei em Curitiba. Você já estava no processo, mas acho que a gente acabou não se encontrando. Você ficou no Rio de Janeiro. Eu estava com a missão. Tive em Curitiba. Mas enfim, a gente não nos conheceu pessoalmente, então... Mas daí, em 2007, eu já estou no COB, e aí dirigi a parte de televisão. Você foi o chefe da missão no Rio de Janeiro. Acredito que uma peça fundamental na eleição da Rio 2016 foi o sucesso do PAN do Rio, e o PAN do Rio teve muito a ver com o sucesso do Sul-Americano 2002. Aí, em 2000, você vai a Sydney como chefe de missão do Brasil. Eu pulei aqui na ordem, porque foi só Jogos Olímpicos e primeiros Pan-Americanos. 2000, Sydney, 2004, Atenas, foi quando eu fui convidado, no dia que o Vanderlei Cordeiro recebe a medalha, vai dar uma entrevista, foi o dia que eu recebi o convite para integrar o COB. 2008, em Pequim, aí nós já estávamos numa campanha. Você foi chefe da missão na China. 2009, nós comemoramos abraçados a vitória lá em Copenhague. Participamos desse processo. Tomamos quase todas depois. Coca-Cola, água, essas coisas. E aí, Toronto... Estava muito frio para tomar isso. Toronto. Vou passar aqui, mas como chefe de missão em Toronto, Rio de Janeiro. Tivemos juntos numa super estrutura, que ontem eu conversei com o Dr. Marcos, que a gente montou no Crystal Palace. Sim. Já com a tua gestão, a gente começou a criar esse conceito de centros de treinamento, que a gente conseguiu repercutir depois para Londres, Toronto, e aí vamos dizer, a cereja do bolo, como você gosta de dizer, a cereja do bolo, foi Rio de Janeiro. Essa caminhada, Marcão, e aí eu queria que você contasse, eu aproveito para dar um abraço para o Laser, que disse que chegou atrasado, Ana Maria Visconti... Tem perguntas? Eu vou deixar para o final aqui. Minha doutora. O Laser já foi nosso convidado também, tem participado. Esse caminho, Marcão, essa estrutura, eu sei que você tem as tochas de todos os eventos, eu queria que você falasse um pouquinho dessa história. Olha, modestamente, eu tenho aqui a do Rio, que eu carreguei em Foz do Iguaçu, e tenho, modestamente, carreguei a do PAN aqui em Curitiba. Você, acho que só perde por gesto. Essa aqui eu acho que pouca gente tem. Essa foi da Olimpíada que eu joguei, né? Eu comprei depois no leilão de memorabilia olímpica, é a de Los Angeles, 1984. Essa realmente é difícil de encontrar e tem tudo a ver com a minha história. Eu tenho todas as de verão que eu fui, eu tenho. Tenho 84, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016. São seis tochas. A outra está aqui. A do Rio está ali, na tua. Essa aqui é de Atenas, foi a minha primeira chefia de missão. Também comprei no leilão olímpico depois, para fazer parte aqui do meu pequeno museu. A tua pergunta era... Você acabou não concluindo a pergunta. Não, eu estou dizendo o seguinte, nessa tua estrutura esportiva, você entende que a gente veio evoluindo desse teu conhecimento, tua vivência esportiva. Você viveu a evolução do esporte, porque esses dias a gente conversava com o Laser, e falou que a gente tem lá, a gente começou em 34 com uma mudança de Getúlio e tal, mas nos últimos 20 anos é que aconteceu a grande revolução do esporte. E você acompanhou isso. Aqui você atribui eu vivi a história, vamos dizer assim, né? Eu vivi a história, porque, assim, tirando o futebol, nós fomos os primeiros, assim, ou quase os primeiros jogadores, atletas profissionais, realmente com carteira assinada, com proteção e etc., que foi o início do vôlei em 81. E dali para frente, exatamente isso que você está contando, cara. Assim, a primeira campanha do Brasil como candidato 2000 foi mais ou menos, aí nós lançamos 2004 e perdemos ainda logo no começo, fomos desclassificados, não chegamos nem a virar cidade candidata.
E aí é aquilo que você contou. A nossa ideia era nos candidatarmos para 2008. Aí o Samaranch avisa o Nussmann, tipo assim, ó, cara, vai para 2008 não, porque a China vem aí com Beijing, os caras vêm com muito dinheiro, vêm com muita vontade, não vai ter para ninguém. E aí a gente pula para 2012, que depois vira 2016. Ele falou assim, façam um step by step, né? Se preparem para receber um jogo. Se foi exatamente essa história que você contou. Né? Logo depois, estamos falando, como a Olimpíada ganha com 7 anos de antecedência, nós estamos falando, pô, lá sei, 99, 2000. Então, logo depois, nós resolvemos fazer os Jogos Sul-Americanos 2002, que foi uma loucura, porque já tinha sede, mudou uma vez de sede, mudou a segunda vez de sede, e o Brasil acabou assumindo, porque o Lula era presidente da Odesur e acabou arrumando uma salvação, e fez em diferentes cidades, né? E aí veio você de Curitiba, veio a Guiberto de Belém, o Peri aqui no Rio, São Paulo, o Paulista, né? Faleceu. O Paulista, então, um time que depois acabou todo junto lá no COB. E aí, 2002 foi o pré-requisito para a candidatura de 2007, que todo mundo achou que Santo Antônio ia ganhar, né? Que os Estados Unidos era favorito, que era a cidade do presidente, lá, estamos falando ainda do presidente Bush. E do Bush, né? Era, né? E aí, 2007 passa a ser a referência para, em 2009, a gente ganhar o direito de 2016. Então, e eu tive no Conselho Nacional de Esportes com todos os ex-presidentes, né? Desde 99 para frente, eu fui um dos representantes do COB no CNE, então, desde Fernando Henrique, depois Lula, Dilma. Então, peguei todos os ministros, um deles, Ricardo Leiser, que está aí com a gente, o Orlando Silva, Agnello, Melles, etc. Então, realmente, eu vi esse movimento. 2016 foi a grande mola, né? E a gente achava que aquela mola, tanto que o mapa estratégico do COB estava escrito lá, né? Transformar o Brasil em uma potência olímpica e manter, né? Tinham 2 verbos, né? Virar e manter. Mas 2015 começou uma crise financeira, uma crise política com Lava Jato e uma consequência do desmoronamento desse projeto de sequência. Eu acho que os jogos foram muito bem, tenho certeza, os jogos foram muito bem entregues. O resultado do Brasil foi dentro do esperado. Não bateu a meta, faz parte, foi ali perto, foi dentro do que a gente tinha imaginado, mas a sequência, né, o uso do legado, a continuidade de todos os processos que a gente tinha montado no COB naqueles últimos 8 anos para descobrimento de talento, para qualificação de alto rendimento, para qualificação de treinadores, que a gente trouxe um monte de fora, a gente não conseguiu, o Brasil não conseguiu dar sequência no pós-2016. Mas, realmente, nós vivemos a mudança do esporte brasileiro nos últimos 15 anos, vamos falar assim. Aliás, ontem foi aniversário da Lei Agnello Piva. Foi ontem a data de assinatura da lei. Marcão, eu estou vendo as coisas acontecerem aqui, eu já não sei nem o que te dizer. Eu tenho uma pergunta aqui, que como aquele ditado popular, é o cachorro, é o poste fazendo xixi no cachorro, nem coloquei. Cláudio Mota fazendo uma pergunta para você. Porra! O meu cara de comunicação, eu que tenho que perguntar para ele. O que você me perguntar, eu vou perguntar para ele qual é a resposta. Beleza. Então, é o poste fazendo xixi no cachorro. Marcão, de tantos momentos marcantes que você viveu como gestor no Comitê Olímpico, qual você considera o mais especial? Essa é a pergunta para deixar o cara... Cara, não, eu consigo, assim. Eu tive dois momentos que eu acho que ficaram na minha cabeça, né? O primeiro é o desfile de abertura de Sydney, que foi essa tocha que eu mostrei agora, que foi a minha primeira chefia de missão. Então, foi a mais difícil de todas. Preocupação pra caramba. Eu era voluntário, eu trabalhava num banco, tirei férias para ir para a Austrália. E, assim, realmente entrar no estádio dizendo, cara, eu sou o chefe da delegação brasileira, eu que tinha tido, com 19 anos, entrado como atleta, foi muito legal. E o último dia de 2016 que eu desmoronei, se você olhar o vídeo da final do vôlei, você vai ver que no finalzinho, quando acaba, eu estou sentado no banco acabado, e que foi a sequência, né, da medalha do vôlei com a medalha do futebol, e assim, a gente entregar assim, aquele sentimento de dever cumprido, foi o último dia de 2016. Então, assim, o dia que eu ganhei a medalha lá em 84, o desfile da primeira chefia de missão em Sydney, e o último dia de 2016 com a medalha do vôlei masculino. Quando você fala de destino, Marcão, aí vamos puxar um pouco a brasa aqui para minha sardinha.
Eu disputei Jogos Escolares em 1973, aqui no Paraná, e disputei alguns JUBs, e eu nunca imaginei na minha vida um dia ser diretor dos Jogos Escolares do Comitê Olímpico, e dos Jogos Universitários, foram 13 anos. E você foi um cara que apostou nisso, e a gente teve os resultados. Você confirma que esse projeto era um dos projetos mais importantes que a gente tem no país em termos de formação, em termos de, não tenho a menor dúvida, de detectação de talento, com o trabalho que o Sebastião estava desenvolvendo, e você viveu isso. Então, uma consideração sobre os jogos para que você pudesse também dizer, porque você teve ativamente 9 anos juntos, nós tivemos 9 anos juntos, e você deu toda a condição para a gente fazer. Cara, eu acho que assim, o mérito total de você e do teu time para o que foi feito nos Jogos Escolares, principalmente os escolares, né? Vamos separar universitários escolares, porque eu sabe que o universitário eu tenho um olhar um pouco diferente. Eu acho que o Brasil não está ainda preparado, mas o escolar, assim, vocês têm um mérito perfeito. E a gente sabe que o que a gente fez lá, e foi uma canetada do Nussmann, e depois eu ajudei, é que nós estávamos pegando um negócio que, teoricamente, não deveria ser nosso, né? Voltar àquela discussão lá de trás. O Comitê Olímpico do Brasil, teoricamente, você olhar, estatuto, etc., deveria estar cuidando do alto rendimento, da ponta da pirâmide lá em cima. Não, no momento que o Ministério da Educação, que deveria ser o responsável por jogos escolares, jogos das escolas, né? Com o Ministério do Esporte, ou com a Secretaria, com o que é que seja, que lá atrás eram juntos, MEC, né? A história eu e você conhecemos porque nós fomos lá, né? Nós fomos dos poucos que fomos tentar juntar os dois ministérios e apanhamos dos dois lados, né? Nós dois e Bernardo. Apanhamos bastante. Por quê? No conceito, deveria ser, o COB poderia até ajudar com a nossa estrutura, com o nosso conhecimento técnico, com nossa facilidade de relacionamento com o esporte, mas aquilo deveria ser do Ministério do Esporte e do Ministério da Educação, de um ou de outro, dos dois juntos. Então, nós assumimos um gap que o Brasil perdia a oportunidade e conseguimos dar visibilidade, e depois dar sequência, porque, né, se você olhar os números, você deve ter aí o número de atletas olímpicos que passaram nos Jogos Escolares, principalmente nos esportes individuais, e depois o número de atletas, desses mesmos atletas que foram medalhistas olímpicos, é um número muito relevante, muito importante, e por isso a importância desse evento. Mas a vontade que eu tinha, que você também, era que esse nosso movimento, que era nosso, no fim, ele acabou sendo nosso, claro, que com os estados, com as prefeituras, que era um trabalho que você fazia de relacionamento, mas que ele deveria ser inflamado de forma absurda pelos dois ministérios, com grana, com gente, com vontade, com publicidade, com televisão, com internet, com o que quer que se fosse, porque deveria ser essa base, essa base do esporte brasileiro, mas se eles estivessem juntos, ela seria muito, muito maior, né? Porque todo mundo, onde eu vou, as pessoas perguntam, mas para você, qual é a referência de detecção de talento, ou de esporte base para virar alto rendimento? Estados Unidos e Canadá. Eles se baseiam na escola, né, no high school, no college. Meus dois filhos estudaram nos Estados Unidos, então, assim, eles são referência. E as pessoas perguntam, por que vocês não copiam, então, esse mesmo formato e trazem para o Brasil? Eu falo, eu gostaria muito de copiar. Quando a educação brasileira estiver parecida com a americana e com a canadense, ou seja, precisamos primeiro, arrumar a nossa educação para aí, sim, como consequência, o esporte entrar nesse pacote e ser usado da mesma forma que é lá. Como isso não aconteceu no Brasil, né, nós temos a maior dificuldade brasileira é na educação, a gente fica nessa esperança. Mas, como você falou aí, né, o Sagitário não gosta muito de ficar esperando os outros fazerem, não, né? Nós pegamos aí a 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos e fomos botar na rua o que os outros não estavam fazendo e fizemos de forma muito bonita. E eu acho que a turma continua fazendo, né? Porque também aprendeu, né? Esse é um negócio que a experiência acaba levando para uma excelência muito legal. Parabéns para todo o time, para todo mundo que participou desse projeto, que já tem aí 13 anos. O dois dados que você deu, a gente teve um salto de atletas na delegação do Rio. Nós tínhamos mais de 20% da delegação brasileira que eram oriundos ou que passaram em algum momento nos Jogos Escolares. Então, era uma parcela... Respeitadas as mesmas modalidades. Então, a gente não faz uma comparação com modalidades que não tinham no programa dos Jogos Escolares.
E aí, só complementando, a gente fez, e você também participou de várias vezes de apresentações dos jogos, realmente, nós éramos talvez um dos poucos comitês olímpicos do mundo que cuidava dos Jogos Escolares. Todo mundo ficava impressionado para entender como é que uma grande empresa de televisão, Globo, o Ministério e o Comitê Olímpico conseguiram se reunir para fazer. Depois a gente teve a entrada da Coca-Cola através do Flávio Camelier. Vou aproveitar aqui que o Arthur fez uma pergunta, vou aproveitar liberando as perguntas. Uhum. Na tua linha de conhecimento, Marcão, quanto tempo falta para o COI reconhecer os jogos eletrônicos? Rapaz, reconhecer ele já reconhece, na verdade, né? Então já fez até um teste agora nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires. Colocar no programa olímpico é um bicho bem diferente. Todo mundo me faz essa pergunta, tanto do esportes, como do beach tênis, como do beach futebol, lá com futebol de praia, ou futevôlei, futsal, etc. Cada um tem uma característica, né? E eu dou sempre como exemplo o surf. O surf eu acompanhei, o presidente da Internacional de Surf é um argentino, um cara que usa uma borboletinha. Esse cara ficou 10 anos indo a quanto era a reunião do COI, da ODEPA, do africano, do asiático, tentando fazer a cabeça das pessoas que o surf deveria fazer parte, mostrando por quê, quem eram os patrocinadores, o que os atletas, que os atletas iam assinar o negócio da WADA, que era uma preocupação em relação a drogas, ou doping, etc. Então, tem todo um processo para virar programa olímpico. Qual é a razão desse processo? Primeiro, os jogos já são gigantes, né? São pouquíssimas cidades que conseguem receber 11 mil atletas durante 17 dias de quase 50 modalidades, com jogos de 7 da manhã a 7 da noite. Tem que ter uma vila olímpica, e são 11 mil atletas, mais 6 ou 7 mil oficiais, então é quase que um bairro para 17 mil pessoas. Para você botar um esporte para dentro, normalmente você vai ter que tirar alguém, ou diminuir o tamanho. O handebol, em vez de levar 12 equipes masculinas, 12 femininas, para entrar o esporte, teria que levar 10 masculinos, 10 femininos, ou quem quer que seja, você tem que ter uma mexida. E, politicamente é muito difícil. Lá no COI funciona assim, para o esporte continuar no programa olímpico, ele precisa só metade dos votos, e eles votam normalmente em bloco. Ou seja, combinou e já o cara continua nos jogos do próximo ano, ou 8 anos depois. E para entrar, você precisa de 2/3 dos votos, que é muito difícil. Muitos esportes se apresentam, e cada um faz o seu jogo estratégico de conseguir os votos para passar na frente dos outros. Cara, o esporte é uma tendência, né? O meu negócio novo hoje, que é a comunicação digital, a gente tem um hub lá de canais, nós temos um canal só de esporte, que é um dos que vai melhor de todos os canais, como resultado. Chama Final Level. Então, é meio esporte, meio entretenimento, meio esporte, meio entretenimento. São 5 gamers, 5 jogadores de esportes, de jogos, né, de esportes eletrônicos, que moram numa casa. Então, esse formato hoje é o formato que atrai a molecada, que atrai o público mais novo, que será o público futuro do COI. Então, existe uma tendência no COI, eles estão montando um comitê, eu fui até convidado, fui sondado, não fui convidado ainda, mas fui sondado se eu teria interesse em participar, porque está sendo montada uma estrutura. Qual é a grande confusão quando você fala em COI? Primeira coisa que eles pedem é que tenha uma federação internacional só, eles não querem falar com 200 caras. Quero falar um cara de LOL, outro cara de FIFA, outro cara de Strike. Não quero. Então, eles têm que estar todos embaixo do mesmo chapéu, o que é muito difícil nesse movimento. O movimento novo dessa garotada, até por formato dessas novas gerações, X, Y, Z, eles não gostam de hierarquia, né? Eles não gostam de controle. Eles querem, não, tem o campeonato, faço o campeonato dos meus amigos, eu faço o campeonato, junto eu e um chinês. Eu não quero jogar só brasileiro, Então, não é simples essa estruturação para fazer parte do COI, que é formato careta. O COI é hierarquia. Eu quero uma federação internacional e essa tem que assinar por todos os outros. Então, acho que essa é a maior dificuldade. Tendência como negócio, todo mundo sabe que é, e o COI precisa desse novo público, tanto que botou nos mesmos jogos agora, 2 dos esportes são novos, mas que tem um público muito jovem, que é surf e skate ao mesmo tempo. Aproveitar aqui o comandante João Gustavo Cerqueira Lima, lá de Tóquio, acabou de acordar, estou dando bom dia. Pois são de sentido apresentar armas de novo. Estamos só levando enquadrado aqui hoje, Marcão. Marcão, vamos falar aqui, já que estamos falando do movimento e da questão da era digital, e aí, num determinado momento, depois você sai do Fluminense, e aí você vai e
se associa, vira um sócio executivo, etc. Eu tive a oportunidade de visitar, antes da tua chegada, a empresa do João Pedro Paes Leme, que estava um puta no executivo, um cara, foi durante anos executivo da TV Globo, e também que tem aí o Felipe Neto, que tem 12 milhões de seguidores de Instagram, e é um dos... 38 milhões de seguidores no YouTube. Então, e aí você, nesse quadro dessa nova empresa, também fruto daquilo que você foi estudar, e agora a gente vê com essas lives que isso se confirma, né? Quer dizer, cada vez mais a tendência digital, ela veio para ficar, as próprias confederações estão fazendo suas assembleias à distância, o Congresso, o Senado, o home office veio para ficar, ele vai mudar, inclusive, acho que as leis trabalhistas, porque a relação de empregado e empregador. E aí, nessa tua conta, nesse grupo aí na Play 9, você tem desde Felipe Neto, vocês hoje têm Otaviano, vocês têm Fátima Bernardes, tem a Marta, entre alguns. Como é que é agora? Qual é o modelo de negócio e como é que essa empresa veio e como é que essa empresa vai estar pós-pandemia? Então, a primeira coisa, como é que eu cheguei, né? Porque é muito estranho. As pessoas perguntam, vem cá, um cara de 57, formal, né? Formação quase que militar com economia, junta com um garoto que tem 30 anos, né? Que é o caso do Felipe, e que é um anarquista por natureza, né? Então, cara, é a soma de valores, na verdade, né? A gente tem um amálgama, e aí o João Pedro, com 20 anos de TV Globo, como você falou, especialista em conteúdo, juntando essa turma. Eu, logo depois, como eu falei, eu fui estudar no Vale do Silício, e aí apareceu o Fluminense, mas acabou o Fluminense, eu fui olhar Israel, eu estava olhando muita coisa de tecnologia, depois do Vale do Silício, e tive Israel para olhar tecnologia ligada a esportes. E acabei vendo também comunicação, e quando eu voltei para o Brasil, mostrei um projeto para o João Pedro e acabamos juntando uma sociedade na Play 9. Acabamos de completar agora um ano dessa nova empresa, mas que tem a bagagem de 20 anos de TV Globo dele, 50 anos meu, 10 anos de YouTube do Felipe, porque o Felipe hoje tem 38 milhões de seguidores, é o segundo maior youtuber do mundo, né? No ano passado, 2019, ele teve 5 bilhões de visualizações no ano. Ele foi o primeiro brasileiro a ter 1 milhão de seguidores, 10 anos atrás, quando ele tinha 21 anos. Veio amadurecendo, né? Pintava o cabelo, falava palavrão, comia porcaria. Hoje tem um discurso completamente maduro, né? Político, posicionamento, anti-ódio e etc. Acabou virando um time muito forte. Nós nos antecipamos ao mercado, a verdade é essa, né? Esse mercado que nesses 4 meses evoluiu o que ele estava programando para 4 anos, nos ajudou muito. Nós estávamos prontos. Ninguém comemora a pandemia, não tem que comemorar, isso é uma tragédia mundial, né? Mais de 70 mil brasileiros aí já em óbito, isso é um absurdo, mas como nós estávamos na frente, nós acabamos sendo muito procurados. Hoje nós temos algumas verticais e umas que se aceleraram também com essa necessidade da procura. A primeira é ligada a canais, que podem ser canais de YouTube, canais de Instagram, como você falou, de algumas pessoas que são nativas do YouTube, como é o caso do Felipe Neto, como é o caso do irmão dele, do Lucas Neto, né? Mas temos algumas verticais diferentes. A gente tem uma ligada como é que eu vou dizer? Não o sertanejo, mas a Rafa Kalimann, que acabou de sair do Big Brother. A gente tem a Gabriela Prioli, que fala de opinião e política, que é uma advogada de São Paulo. A gente tem um professor de português que é daí de Curitiba, o professor Noslen, o principal professor de português da internet no Brasil, que transmite daí de Curitiba. A gente tem o Vinícius Júnior e a Marta no esporte, estrelas da Globo, como é o caso do Otaviano, da Fátima, da Giovanna Eubank, etc. Então, a gente administra os canais deles, que pode ser YouTube, pode ser Facebook, pode ser Instagram, pode ser TikTok. E eu logo no começo da empresa, eu sou assim, tem uma divisão lá, né? A gente tem um artista que tem um canal gigante, que é o Felipe, né? E que é um gênio desse negócio, é um gênio quando você fala de mídia social. Você tem o João Pedro, que é a cabeça da empresa, porque é um cara de conteúdo, né? Ele foi correspondente da TV Globo em Paris, em Londres, 10 anos na Fórmula 1, diretor da TV Globo durante muito tempo.
E eu faço o relacionamento comercial e todo o que é retaguarda, o que não é core, né? Administração, gestão e etc., planejamento, estratégia. Então, nessa união, a gente acabou abrindo outras verticais. Hoje a gente tem uma área só de lives, porque foi uma tendência e vai ser a tendência futura, e aí live vai valer para tudo, desde uma palestra tua, né, que você fazia para 100 pessoas no auditório, agora você vai fazer para 10 executivos, vai fazer para 1.000 pessoas nas suas casas, ou nas outras empresas, ou nas concessionárias, aonde for, que é uma tendência total. Claro que melhor do que só uma transmissão, como a gente está fazendo aqui, né? Isso vai evoluir, já está evoluindo de forma absurda. Uma outra é de educação à distância, que já era um mercado super para cima. Mais uma vez, o Paraná é destaque, né? A Croton é um exemplo que começou aí na Universidade do Paraná com a família, esqueci o nome, esqueci, mas a ideia do Paraná. E a ensino à distância agora disparou, ninguém mais quer sair de casa, ninguém mais precisa sair de casa para estudar. Então, a gente está montando uma área de cursos, mas de cursos específicos, não de educação, muito mais de formação. Então, com essas estrelas que nós já temos em casa, então existe uma área de educação. E nós estamos indo num caminho de canais de marcas. A nossa cabeça mostra que nessa transição meio que da ex-televisão, da televisão com a TV fechada indo para a internet, a tendência é que as marcas virem canais. Então, não precisa mais a Coca-Cola anunciar na televisão. Ela vai ter o canal dela, que ela vai contar o storytelling dela ali dentro. Então, essa para a gente é a tendência do mercado. E no nosso caso, no caso de esporte, do grupo que está olhando aqui, é esse misto eu acho que o vivo não vai acabar, mas o vivo vai diminuir de público, vai diminuir de movimento de gente, mas vai abrir um campo para muita gente assistir de forma diferente à distância. Mas o cara não quer assistir a mesma coisa, né? Não quer assistir só a transmissão daquela tela, daquela câmera do meio da quadra e as duas quadras. Eu quero saber a história antes, a história depois. Tem todo um jeito de se falar no YouTube, que é diferente da televisão, no Instagram, que é diferente do YouTube, no Stories do Instagram, que é diferente do feed, que é diferente agora do Reels, no TikTok, que é diferente. Então, essa é a nossa especialidade. Nós somos especialistas em inteligência de comunicação digital. Você falou do negócio, da história dos irmãos Neto. Eu me lembro que quando eu falei com o João Pedro, não sei se é o Felipe ou o Lucas, um deles era estagiário. O Lucas tem um público mais jovem. Um deles era estagiário do João Pedro lá na TV Globo e disse: olha, não quero mais ser estagiário e vou sair para fazer a minha própria carreira. É isso? Não, esse foi o Felipe. Na verdade, o Felipe foi uma aposta do João, nasceu 9 anos atrás, de fazer um pequeno quadro com um garoto de internet dentro do Esporte Espetacular. Ele é botafoguense doente, ele patrocina o Botafogo hoje, do bolso dele ajuda lá a patrocinar o clube do coração, e ele fazia uma brincadeira, na verdade era uma sátira que ele fazia no quadrinho. Aí ele fez 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois disse: pô, isso aqui é chato pra cacete, cara. Eu fico aqui o dia inteiro para aparecer ali 1 minuto, eu quero ter um lugar que eu possa falar 24 horas. E foi exatamente essa transição que aconteceu hoje, né? Que está acontecendo com a gente nesse vai e volta nessa migração dos artistas e das pessoas mais conhecidas da televisão para a internet. O cara não quer ficar mais... eu sou o cara do galã. Beleza, o galã aparece na novela das 9 durante 3 minutos por dia. E o cara quer contar tudo, quer falar de outras coisas que não só aquele personagem. Então, essa é uma tendência e a gente partiu na frente. Então, tem pouca gente, muita gente olhando, mas tinha pouca gente fazendo quando há 1 ano, 2 anos atrás, a gente começou a estruturar esse caminho. Você quer mandar um abraço para um cara aí, um tal de Carlos Magno, que mandou um abraço para você, o tal conhecido como Caíca lá no Comitê Olímpico. Boa, esse cara é bom, rapaz. Olha que neném bonito. Graças a Deus puxou a mãe pela foto. Um grande abraço para todo o time nosso lá no COB, né, cara? A gente tinha um timaço lá e foi assim, começou pequenininho, né? Eu, como voluntário, comecei, né, era numa salinha lá no centro, depois veio para a Barra e chegamos a ter ali 2, 3, 4 níveis de andares, cheio de gente trabalhando, e realmente fizeram um trabalho que a gente acaba aparecendo quem é o porta-voz, né? Quem é o campeão, não sei o quê, mas a gente sabe que é assim
que o trabalho todo foi feito por um time, cada um tinha a sua responsabilidade. A gente gostava muito de falar isso, né? Quem ia na missão aparecia muito mais, mas quem ficava em casa também, como é o caso do Kaique, ficava dando suporte para quem estava na Austrália, na China, pô, em Singapura, em Nanjing, em Londres, onde fosse, e que era tão importante quanto quem estava lá na frente do jogo. Eu comentei esses dias, Marcão, tem muita gente do COB, muitas pessoas que jamais foram a nenhuma das viagens que o COB fez e que davam total apoio e suporte para a gente em qualquer parte do mundo, em qualquer horário. Então, isso é também um agradecimento que eu faço à equipe que esteve comigo. Doutora Ana, a doutora Ana Maria Visconti, que foi nossa médica, pergunta o seguinte: o que você acha da posição da medicina esportiva após pandemia? Então, vou aproveitar você para explorar outro assunto, quer dizer, a questão da medicina esportiva depois dessa pandemia. Como é que você tem aí uma posição sobre isso, uma visão sobre isso? Cara, eu sou meio, como você falou no começo, eu sou sagitariano. Agora, tudo que eu vou usar, eu vou falar que eu sou sagitariano, né? Cara, a gente estava lá na frente já, né? Se você lembrar, no Crystal Palace, nós tínhamos um robô, né? No Crystal Palace em 2012. Em 2011, nós tivemos um acidente com a mulher qual é o nome da menina? Com a Jaqueline, um acidente de pescoço no México, em 2011, e quem cuidou dela foi um médico em São Paulo, que era especialista em cabeça, tronco. Então, a medicina à distância, a telemedicina, que agora vai virar moda, já virou, né, na pandemia, lá o iPad para falar com o paciente que não pode falar com a família, nós fizemos em 2011 com o iPad, se você lembrar, em 2012 em Londres com um robô que você cuidava lá dentro do Crystal Palace, ele falava com especialistas do mundo inteiro. Então, que o Dr. Marcos, que você falou ontem, de Miami, que é o nosso amigo, foi nosso médico, é um especialista, né? À distância, ele cuida de americanos, ele mora em Miami e trabalha para os Estados Unidos, de americanos na guerra, no Afeganistão, não sei aonde. Então, eu acho que essa tendência acelerou absurdamente, é uma tendência do à distância, que vale para todas as especialidades. Claro que o presencial ele não vai ser substituído 100% em absolutamente nada, mas ele vai ser transferido para o digital no que for possível, né? A Cláudia, minha mulher, você sabe, é fonoaudióloga. Está fazendo alguns atendimentos, assim como nós estamos conversando. Para ela não atrapalhou tanto. Alguns exercícios seria melhor estar próximo e ver o movimento, mas você hoje consegue a qualidade, vindo aí o 5G, etc., cada vez será melhor e, de vez em quando, você vai ter que estar presente. Eu acho que isso vai ser uma tendência não só para a medicina esportiva ou para a medicina, mas para todas as profissões, como você falou. Então, minha resposta para a Ana é que o presencial continua necessário, mas que nós vamos ter que nos especializar em fazer tudo. E já faz, né? Hoje em dia, aquele robô que a gente levou para Londres, e o que eu vi em Miami, quando a Laís se acidentou, e depois a gente ficou muito tempo com relacionamento com o Hospital da Universidade de Miami em função disso, você faz tudo, todos os exames à distância, você vê todas as imagens, você vê o que quiser. Realmente, a tecnologia de health tech hoje, nos Estados Unidos e Israel, principalmente, para as duas que eu olhei mais, tem softwares absurdos, que parece que você está junto com um cara na tua frente. O Dr. Marcos ontem falou sobre o caso da Jaqueline, quando ele começou, falou sobre Londres, falou sobre Laís e tal. Marcão, nós vamos ter que começar de novo a conversa. Tem um cara pedindo desculpa aqui, porque chegou atrasado. É o nosso secretário nacional de alto rendimento, o Dr. Bruno Souza. Seja muito bem-vindo. Cara, seja muito bem-vindo. O cara direto, deve estar pegando avião para ir para Brasília, para poder assumir na segunda ou na terça-feira, né? Parabéns. Eu acho que aproveitar para cumprimentar o nosso novo secretário. Vamos começar cumprimentando o ex-secretário, né? O Emanuel acabou saindo numa situação meio estranha aí, como secretário nacional de esporte, cara, um campeão olímpico, não só campeão, ele é ouro, prata e bronze, tem pouquíssima gente nesse mundo que conseguiu fazer isso, e é um gestor assim, de uma tranquilidade, é um cara realmente que deu uma maturidade para aquele cargo que agora o Bruno está indo. Então, eu acho que a gente está fazendo uma troca obrigatória, não fomos nós que escolhemos, mas ainda bem que trocou um bom por um bom, né? Não foi nenhuma mistura, outro atleta olímpico, um cara com uma experiência internacional absurda, né? Morou na Alemanha, na França durante muito tempo, fala todas as línguas, vai abrir mercado
para esse governo lá fora de forma absurda, conhece as dificuldades do esporte brasileiro, é um cara de família de educação, né? A família e ele é sócio de escolas, então assim, entende tanto a base como a formação do ser humano, e não só, apesar de ter vivido alto rendimento. É um garoto que aposta em escolher o seu destino, né? Encarou largar um comitê organizador para ser secretário em Niterói e teve uma experiência política, então vai aproveitar todas essas experiências, ele vai aproveitar com certeza em Brasília. E, como eu falei para ele ontem e hoje, nós estamos todos aqui à disposição e torcendo pelo sucesso dele e do esporte brasileiro. Nós estamos prestigiados. Nós temos o ex-secretário-geral Brasil, o ex-secretário nacional Ricardo Leiser e agora o atual... Ministro. Não, também Ricardo Leiser, ministro. Não, também foi secretário, mas eu estou dizendo que ministro... Não, depois o cara vai a general, ninguém chama ele de coronel, pô. Mas eu só tratei por ele de ministro o dia que eu falei com ele. Eu só chamei ele de ministro, entendeu? E aí, Marcão, é o seguinte, a gente está chegando aí no horário, já estamos com 1 hora, que a gente Vamos dormir. Vamos entrar na área dos... vamos entrar na área dos livros. Na verdade, assim, você em 2007 lançou um livro, que é o Ouro Olímpico, né? E isso. Depois conta a história do marketing, o marketing dos aros. É o financiamento dos jogos, né? O financiamento dos jogos, eu escrevi junto com uma jornalista, como é que o dinheiro é dividido. É um livro técnico, é um livro muito mais para quem está estudando marketing esportivo ou gestão ligada a esporte. Como é que o dinheiro do COI é dividido entre os comitês, o que é o dinheiro de televisão, o que é o dinheiro de patrocinadores, o que é o programa Top Sponsor. Eu não escrevi sozinho, escrevi junto com uma jornalista, a Débora Ribeiro, que tinha ido a Copas do Mundo e a Olimpíada também, que tinha feito coberturas muito grandes e que fez um trabalho de pesquisa muito legal para esse trabalho de 2007. Depois de 2014, eu escrevi o Resolva, né? Você Você vai sortear, você vai mandar entregar, você vai dizer, você que vai... Eu vou dar o número do teu celular, o primeiro que te ligar, você dá o livro, tá bom? Pode ser? Todo mundo tem esse celular. Esse é o celular mais conhecido, rapaz, do esporte brasileiro. Não precisa ter o número, todo mundo já tem. Mas, aí... vamos combinar aí, alguém das tuas lives aí, você escolhe e a gente manda. Tá bom, eu vou criar essa semana, eu crio no dia que eu indicar o teu livro, que na segunda-feira a gente faz a indicação dos livros. Tá. Eu crio alguma coisinha para a gente fazer com que eu primeiro responder 3 mais da pergunta. São 3 livros Beleza. a gente está enviando. Marcão, e aí, nesse processo, a gente está, como eu disse, finalizando. Você também fez uma indicação, eu queria que você comentasse o livro da Cláudia, que na segunda-feira a gente vai também publicar e falar sobre um pouco da Cláudia, que é a sua esposa. A Cláudia lançou em 2017, eu indiquei porque eu sabia que a gente ia acabar falando das minhas viagens, das nossas viagens aqui. Ela, como eu falei, ela é fonoaudióloga, mas acabou hoje virando uma influencer, tem um canal, tem um blog, tem um site que é www.viajarpelomundo.com, que já tem 10 anos e assim, 1 milhão de views por mês, e tem um Instagram com 140 mil seguidores ligado a viagens e lifestyle, e ela escreveu um livro em 2017, chama Quer Viajar. Eu esqueci de botar o livro aqui, mas você tem aí, né? Você vai botar na arte. Segunda-feira já você vai botar na arte. Chama Quer Viajar, e quem quiser seguir ela lá no Instagram é Cláudia_Liechavicius, Liechavicius, para saber das viagens. Nós já tivemos em 105 países, onde você disser um país aí, onde alguém joga handebol, a gente já passou por lá, onde não joga também a gente já passou, e vamos seguir viajando, A gente faz um investimento bem legal da nossa poupança, esse tipo de experiência, e fez a mesma coisa com os garotos, né? A gente tem 2 filhos, nós estamos casados há 30 anos, tem o Kim de 35 anos e o Luca de 25, e esses moleques também, novinhos, mas já rodaram bastante o mundo aí, foram com a gente para quase todos os lugares que nós estivemos, e toda vez que a gente tem a oportunidade, a gente acha que essa poderia ser uma mensagem aqui de fechamento agora para os pais. A gente deu uma para a garotada, agora para os pais. Eu acho que parte da educação é você mostrar para os teus filhos essas novas experiências, coisas diferentes que existem no mundo, né? Que nem só arroz com feijão que a gente come e nem só faz calor todo ano, como é no Rio de Janeiro, que existem outras culturas e outras histórias para ser contadas para formar realmente o pensamento deles. Então, invista em levar seus filhos para conhecer
o mundo que tem muita coisa para se rodar aí. Marcão, como mensagem final, então é o seguinte, acho que a gente conviveu isso, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com você, tenho um aprendizado muito grande do período que a gente conviveu, não, como eu digo, eu sempre brincava, na época que você jogava, eu não era um cara que não tinha a intimidade, eu não tinha o conhecimento, isso a gente criou e adquiriu depois, eu sei que você está preocupado agora que o handebol está começando a assumir e dominar o esporte nacional, porque... Eu queria deixar essa observação. Tá? Assim, eu comecei, meu primeiro esporte no Colégio Marista, em Brasília, foi handball. Eu era o centroavante do time do Marista. Centroavante, imagina. Para quando vocês fazerem... Eu era, como é que chamava? Então, esqueci já a posição. Eu era o Bruno. Eu era o Bruno Souza do time. Eu era o Bruno Souza. Eu fazia gol. Tá, centroavante. É verdade, verdade. Verdade. Quando vocês dominarem, lembrem que eu joguei handball. Tá, então, quando você falou centroavante, está me lembrando a época que o handball era de campo, que jogava 11 contra 11 em grama. E aí tinha o time da defesa, tinha o meio campo. Essa época. Marcão, quero agradecer você demais, quero dizer que realmente foi um papo muito legal, acho que a gente tinha história para contar aí para mais um tempo. Eu acho que a satisfação de ter feito parte desse momento da história, por tudo aquilo que a gente passou, eu digo, e você sabe, eu sempre brinco que eu fui o último cara que entrou com a delegação no Maracanã, empurrando a delegação, e poucos ou nenhum poderá ter, talvez, a alegria que a gente teve naquele momento de estar no nosso país, recebendo os Jogos Olímpicos. E isso tudo eu devo ao movimento olímpico, devo a você, devo ao NUSMA, sempre digo isso às pessoas, devo ao handebol, porque eu sou do handebol. Então, queria deixar esse agradecimento para você e dizer que eu estou à tua disposição e a hora que precisar, você sabe que pode contar comigo. Pô, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Foi um papo realmente muito bom. E a única coisa que eu poderia finalizar agora é dizer que a gente poderia ter um bom candidato para algumas confederações brasileiras, já que os atletas estão votando, que os clubes estão votando. E tem muita gente nova se candidatando, né? A gente ouviu essa semana o Emanuel com a possível candidatura para o Comitê Olímpico Brasileiro, com escadinha, a possível candidatura para a CBV, que venha um bom candidato aí para o handebol também, quem sabe nessa live aqui ele tenha passado por aí ou tenha participado da nossa live, mas está na hora de a gente renovar alguns comandos de confederações e comitês e a gente não pode deixar passar. Vamos aproveitar isso aí, rapaziada, quem estiver ouvindo, nos ajudem a fazer uma mudança, uma novidade aí nesse mercado. Eu acredito que nessa linha, Marcão, só para completar mesmo também, o handebol deu um grande passo nesse sentido, porque hoje é a confederação que talvez tenha o maior número, vai ser agora, daqui 30 dias, a eleição dos 16 atletas, que junto com o presidente da comissão de atletas passam a votar, vão ter 17 atletas votando e 5 clubes votando na eleição da confederação de handebol, indiscutivelmente... Importante, Edgar, com o mesmo peso das federações estaduais, coisa que o vôlei não conseguiu fazer. O vôlei botou atletas para votar, agora fez uma eleição para atletas medalhistas olímpicos, né? No masculino ficou o Maurício Lima e o Rodrigão, no feminino ficou a Fabizona e a Sheila, mas o voto deles vale 1, enquanto o voto de qualquer federação estadual, mesmo que não tenha participado do Campeonato Brasileiro, não tenha dado um jogador da seleção, vale 6. Então, acho que o handebol realmente está de parabéns, porque equilibrou o grupo que vai escolher o próximo presidente. Na verdade, a gente tinha na última eleição, Marcão, era peso 6 e era peso 1 para os atletas, 3 comissões. Foi um grande mérito aí, até do professor Manuel Luiz, que fez essa mudança de estatuto. E evidentemente, assim, é o que eu tenho dito hoje, nós temos 59 candidatos para 16 vagas na eleição, um número expressivo de candidatos, e conseguimos cadastrar aí quase 1.300 eleitores, porque foi aberto para não só olímpicos, como... Então, eu acredito que o handebol está num bom caminho, ele tem um processo agora de renovação, como você está dizendo. Os esportes, de uma maneira geral, eles vão passar por um processo, porque alguns finalizam os seus períodos de 8 anos, outros
estão saindo naturalmente. Então, eu acredito que a gente vai ter um bom caminho. E aí, com a presença agora do Bruno também na secretaria, eu acho que é um grande passo para a modalidade. Agora, o voleibol sempre teve os seus méritos e suas conquistas, como o handebol também teve, mas a gente está nesse caminho também e sempre aprendendo com quem sabe fazer. Marcão. Boa. Obrigado. Aquele abraço. Agradeço. Amanhã mais. Amanhã não, só segunda com o Ferreirinha agora. Segunda-feira, verdade. Bom final de semana a todos aí, obrigado pelo convite. Tá bom.